Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a nossa atividade do Evangelho no Lar, que se dá todas as segundas-feiras às 20 horas, estão todos convidados sempre. Temos também o nosso Evangelho de forma presencial, às terças-feiras às 19h30 e posteriormente a nossa irradiação das 20h30, todas as terças-feiras. Aos sábados, a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas. Segue também os nossos contatos, nosso endereço para aqueles que querem conhecer a nossa casa e aqueles que querem de alguma forma contribuir financeiramente, e toda ajuda é muito valiosa. Então vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Mestre querido, irmão, amigo, de todas as horas, de todos os instantes, Jesus, benfeitores amigos, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar da nossa casa, bem como nossos benfeitores que possam nos auxiliar nesse trabalho, auxiliando-nos com a inspiração, a intuição, a compreensão e o entendimento da lição, para melhor utilizarmos desse conhecimento, para torná-lo experiência em nossas vidas e assim auxiliar-nos na nossa evolução. Agradecemos também a todos os nossos irmãos do plano espiritual que possam estar aqui conosco, os espíritos familiares, como também convidamos a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam ligados ao nosso lar, a nós, seja por qualquer motivo, para conosco também estar nesse Evangelho, utilizando essa oportunidade para a sua própria evolução. Que assim seja. Número 25. A falsa mendiga. Zélia pedia esmolas havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil, mas não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Esmola, pelo amor de Deus, clamava o dia inteiro, dirigindo-se aos transeuntes, sentado à porta de imundo telheiro. De quando em quando, pessoas amigas, depois de lhe darem um níquel, aconselhavam: Zélia, você não poderia plantar algum milho? Não posso, respondia logo. Zélia, quem sabe poderia você beneficiar alguns quilos de café? Quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Não desejaria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Indagavam damas bondosas. Nem pensar nisso. Não aguento. Zélia, vamos vender flores, convidava algumas jovens, que se compadeciam dela. Não posso andar, minhas filhas, exclamava, suspirando. E o bordado, Zélia? Interrogava a vizinha prestativa. Você tem as mãos livres, a agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá ajudar-nos? Receberá recompensadora remuneração. Não tenho os dedos seguros, informava teimosa, e faltava-me suficiente energia. Não posso, minha senhora. Afirmava, assim, dores por toda parte do corpo. Dava notícias de tosse, da tonteira, com longas palavras que raras pessoas dispunham de tempo para ouvir. Além das lamentações contínuas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçava por não dispor de alimentação. Tanto pediu, chorou e se queixou Zélia, que em certa manhã foi encontrada morta, e a caridade pública enterrou-lhe o corpo com muita piedade. Todos os vizinhos e conhecidos julgaram que a alma de Zélia fora diretamente para o céu. Entretanto, não foi assim. Ela acordou em meio
num campo muito escuro e muito frio. Achava-se com ninguém e gritou, aflita, pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zesélia, que deseja você? Ah, observou muito vaidosa. Já sou conhecida na casa celestial? Há muito tempo, informou o emissário compadecido. A velha começou a chorar e rogou em pranto. Tenho sofrido muito, quero o amparo do alto. Mas ouça, esclareceu o mensageiro, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não plantou as plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou o pano, não amparou crianças, não fez pano, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo de sua saúde e de seu corpo. Como pretende receber as bênçãos de cima? A infeliz observou então, nada podia fazer. Eu era mendiga. O anjo, contudo, replicou: Não, Zesélia, você não era mendiga. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Cerrou-se-lhe os olhos, o horizonte de luz, e às escuras Zesélia voltou para a terra a fim de renovar-se. Nessa lição, a gente tem que fazer algumas observações. Aqui, quanto a Zesélia, ela não trabalhou porque ela não fez nada de útil a ninguém, nem a ela mesma. Trabalho é toda ocupação útil. Muitas vezes a gente pode até trazer recursos financeiros para a nossa casa, para o nosso lar, mas a gente não produz algo de útil. Não tem utilidade, a não ser a parte apenas do dinheiro. Por exemplo, se eu sou um traficante de drogas, eu trabalho, porque eu estou ali vendendo as drogas. Mas ele não tem uma finalidade útil, esse trabalho, porque eu estou adoecendo aquela sociedade na qual consome as minhas drogas. Também, muitas vezes, eu trago recursos financeiros, trago dinheiro, com o que a gente chama de trabalho, trabalhando uma fábrica de cigarros. Essa fábrica de cigarros, de bebidas, elas trazem recurso financeiro, vai ali sustentar aquelas pessoas que ali trabalham, mas elas não são útil. Esse trabalho não tem utilidade para a sociedade, porque o que ela produz é algo malsão à sociedade, é algo que vai contaminar o organismo do ser humano, que vai adoecer o ser humano, que vai dar problemas aos lares dos seres humanos. Então, muitas vezes, quando eu falo que eu trabalho porque eu trago dinheiro para casa, nem sempre eu estou tendo uma ocupação útil, nem sempre eu estou trabalhando verdadeiramente, servindo a minha própria evolução. Mas muitas vezes, aqueles que às vezes se sentem inúteis porque não têm para um sistema que a gente vive, capitalista, bastante consumista, que você tem que produzir,
que você tem que ter muito dinheiro, que você tem que correr atrás do dinheiro como se ele fosse algo que a gente devesse correr atrás para ter. O trabalho, todo o trabalho, ele que me tem uma ocupação útil, ele me eleva, me evolui. Trabalho não é castigo. Trabalho é uma bênção, é uma oportunidade. Porque enquanto a gente está trabalhando, nós estamos utilizando a nossa criatividade, nós estamos nos aprimorando a nossa inteligência, trabalhando as nossas relações pessoais com aqueles que nós trabalhamos. Estamos também trabalhando os nossos dons e as nossas virtudes, se assim nós fizermos com esse objetivo. No trabalho, eu posso desempenhar tudo que eu necessito trabalhar, mas eu também posso trabalhar sem trazer dinheiro. Por exemplo, às vezes os aposentados, as mães de crianças pequenas, não se sentem úteis, acham que não tem valor para a sociedade. Fala assim, não tenho mais nada para fazer, eu já me aposentei, agora eu tenho que descansar. Ou as mães pequenas ficam sempre, mães de crianças pequenas ficam sempre com aquela sensação de que não está fazendo a sua parte, de não estar trazendo dinheiro, de que está de alguma forma sendo prejudicado no campo profissional, porque não está contribuindo financeiramente para o lar. E a gente tem que analisar que se trabalho é toda ocupação útil, todos podem trabalhar. Uma criança, um jovem e um idoso pode trabalhar, desde que aquele trabalho seja útil a si mesmo, ao seu lar. Por exemplo, uma criança pode trabalhar quando ela cata os seus brinquedos, quando ela recolhe seus brinquedos. Ela está ali trabalhando, sendo útil a ela mesma e também aos seus pais, porque se ela não fizesse, alguém teria que fazer. E esse alguém seria os seus pais ou os responsáveis por essa criança. Um idoso, ele pode muito ser útil. Tá aí Divaldo Franco nos mostrando que grande parte do seu trabalho, mais intensivo inclusive, trabalhou até mais depois de ser aposentado e trabalhou até morrer. Então, mostrando mais uma vez para nós que pode sim ser útil, pode sim trabalhar em prol da sociedade, em prol da nossa própria evolução, se nós assim desejarmos. E, na melhor idade, tem as suas vantagens em trabalhar, inclusive, porque já estando aposentado, não tem mais a necessidade de ficar correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de se assegurar no campo profissional. Pode dedicar-se ao trabalho 100%. E foi isso que Divaldo fez, foi isso que Chico Xavier fez. Grandes homens aí nos mostrando que trabalharam até os últimos dias das suas vidas, porque decidiram ser úteis. E fizeram isso muito bem. Aqui Zesélia, ela foi uma mendiga porque ela se recusou a auxiliar todos os reinos. Ela se recusou a auxiliar os reinos vegetal, mineral, se recusou a ser útil a um ser humano e a ela mesma, negligenciando a sua saúde, o seu corpo
e vindo a perecer por sua exclusiva vontade. Ela que poderia, muito bem, como lhe foi oferecida várias oportunidades de ser útil, e várias oportunidades, inclusive, de conseguir recursos financeiros, que nesse mundo é útil para nossa manutenção física, e ela preferiu não fazer por preguiça. E o anjo aqui deixa muito claro que ela não era mendiga, não era e nunca foi. Ela se colocou nessa condição, ela escolheu isso para ela, recusando inclusive todas as oportunidades de ter dinheiro e de ser útil. E essa é uma escolha que ela fez. Foi uma prova que ela escolheu, uma prova não que ela necessitava passar, mas pela sua escolha, ela sim se colocou para sofrer. E os benfeitores sempre nos auxiliam no sentido de que sofrimento não é evolução. Nós trazemos um conceito, uma crença de que os homens bons sofrem, os anjos sofreram, que Jesus sofreu, que os santos só tornaram santos porque sofreram. E é um grande equívoco da nossa parte dizer que sofrimento é evolução e que esses grandes homens sofreram. E inclusive Jesus nunca sofreu, porque o sofrimento é uma revolta do ser humano, é uma escolha que fazemos. Nós podemos sentir dor, e é inevitável que nós sintamos dor, porque estamos na matéria e o nosso corpo, nosso sistema nervoso, trabalha muito bem para que a gente sinta, tenha sensibilidade, e essa sensibilidade nos provoca dor, porém nunca sofrimento. O sofrimento sou eu que escolho passar por ele, é uma opção nossa. E essa crença nossa de que sofrimento é evolução nos foi colocada para dizer, inclusive muitos santos da Igreja Católica tiveram, muitos deles, sofrimentos escolhidos por eles para mostrar essa forma, eu estou seguindo a Deus, eu tenho que sofrer. E não é assim. Daí, os grandes homens, como já citamos, Chico e Divaldo nos mostrando que nunca sofreram, mas que sentiram muita dor. Porque o corpo sente dor, mas o sofrimento é uma opção do espírito. E sofrimento não é evolução, porque sofrimento, como a gente já falou, vem da rebeldia do espírito. Nós escolhemos sofrer, então por isso sofremos. Mas a gente pode escolher passar por todas as provas difíceis com um sorriso no rosto. Muito bem, obrigada. Isso depende de cada um de nós. Tem uma freira da Igreja Católica que foi considerada santa, agora eu não me recordo qual delas era, qual o nome dela especificamente, se Irmã Dulce, qual delas era, mas que sentia dores de cabeça intensas, constantemente, e que quem a via, ela estava sempre com um sorriso no rosto, sempre disposta a servir, sempre disposta a ser útil. E ela não mostrava de nenhuma forma a dor que ela sentia, mostrando pra gente
que nós não precisamos sofrer, que nós somos feitos para ser felizes e que só depende de nós essa escolha. E Zezélia aqui então, achando-se mendiga, nada produziu em seu próprio benefício, não evoluiu, estagnou, não auxiliou a ninguém, não auxiliou o seu corpo, a sua saúde e pereceu. Então, foi necessário que ela voltasse à Terra, que ela reencarnasse novamente, para ela então compreender o sentido da vida, de que nós nascemos para o serviço, para o trabalho, que é necessário que nós trabalhemos, mas que não é necessário apenas que nós corramos atrás do dinheiro, como se ele fosse algo indispensável. Apenas. Ele é um recurso necessário, é uma ferramenta necessária, uma vez que a gente precisa comprar alimentos, vestuário, ter uma condição para nos mantermos na Terra. Mas trabalho é sempre quando esse recurso financeiro, essa forma que eu faço para ganhar dinheiro, também faça com que eu seja útil à sociedade. E nem sempre os trabalhos são remunerados, como a gente verificou no caso dos idosos, das crianças, das mães e daquelas pessoas enfermas, algumas que não têm condições de trabalhar para ganhar dinheiro no mercado como o nosso, mas que nem por isso podem deixar de ser úteis, precisam deixar de ser úteis. É sempre uma escolha nossa trabalhar. Ninguém é tão pobre que nada possa dar, e ninguém é tão rico que não precise de nada. Eu não me recordo de quem é essa frase, mas é uma frase que nos cabe muito bem nessa lição também. Então, possamos ficar com essa reflexão e vamos finalizar com a nossa oração. Que os nossos benfeitores, responsáveis por essa atividade na nossa casa, possa ir até os lares que nos ouvem, realizando nesses lares a limpeza psíquica desses lares, retirando todos os pensamentos, sentimentos, emoções em desequilíbrio, em desajuste, e também possa auxiliar todos os nossos irmãos que lá residem, amparando-os, auxiliando-os com força, sabedoria, amor, naquilo que eles necessitarem, realizando o passe, a fluidificação da água e também beneficiando todos os reinos que lá residem, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, todos os animais de estimação também possam ser auxiliados, e a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estejam ligados a esses lares, que possam ser amparados, socorridos, auxiliados. Que assim seja. Uma excelente semana a todos. Espero que possam ser bastante úteis, que possamos estar juntos novamente na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Até lá. Trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparo.